Num tempo onde os faraós ainda tremiam diante das forças do além, 5 entidades governavam o destino dos vivos e dos mortos. Neste episódio desenterraremos os segredos de Ísis, a deusa da magia e da maternidade. Prepare-se para adentrar a escuridão do Nilo e descobrir verdades que nem os sacerdotes ousavam revelar. Episódio 3. Ísis, a deusa da magia e da maternidade. Muito antes das religiões modernas se erguerem, muito antes das grandes guerras e impérios que moldaram a história, havia os deuses do Egito. E entre eles, Ísis brilhava com uma luz que não vinha do sol, mas do mistério. Ela era filha do deus da terra Geb e da deusa do céu Nut, irmã de Osíris, Sete e Néftis. Mas mais do que isso, Ísis era o elo oculto entre o mundo dos vivos e os reinos invisíveis. Seus olhos viam além da matéria. Sua voz carregava encantamentos antigos que moldavam o destino. Ela não era apenas adorada, era temida, respeitada, invocada nas noites em que o desespero tomava forma. Ísis não nasceu de forma comum. Os mitos contam que ela veio ao mundo em meio a uma rebelião cósmica quando Ra, o deus Sol, governava com punhos de fogo. Mas Ísis era diferente. Ela não buscava o poder pela força, mas pelo conhecimento oculto. Enquanto os outros deuses disputavam o trono, ela caminhava entre o mundo espiritual e o físico, acumulando saberes proibidos, palavras sagradas, fórmulas secretas. Ísis aprendeu as palavras que faziam as estrelas se moverem. Ela sabia os nomes escondidos das coisas, e quem conhece o nome verdadeiro domina sua essência. Ísis era a esposa de Osíris, o deus da vida, da morte e da ressurreição. Juntos, formavam um par divino, símbolo de equilíbrio entre criação e destruição. Mas a tragédia logo encontraria o casal sagrado. Sete, o irmão invejoso, tramou nas sombras. Convidou Osíris para um banquete, ofereceu-lhe um caixão de ouro, feito sob medida. Quando Osíris deitou-se dentro dele, Sete selou o caixão e o lançou nas águas do Nilo. Foi o fim, ou parecia ser. Quando Ísis soube da traição, não chorou. Ela agiu. Sozinha, cruzou desertos, enfrentou monstros, interrogou deuses e desafiou os portões do submundo. Seu amor era mais forte que a morte, sua magia mais antiga que os próprios mitos. Ela encontrou o corpo de Osíris e, com auxílio de Néftis, Anubis e sua própria sabedoria, realizou o primeiro ritual de ressurreição conhecido da humanidade. Foi assim que Osíris retornou à vida por uma única noite. E nessa noite Ísis concebeu um filho, Horus. Ísis não apenas gerou Horus, ela o protegeu com sua vida. Fugiu para o pântano, escondeu-se entre os juncos, criou feitiços de proteção, enfrentou serpentes, escorpiões e espiões de Seth. Cada noite era uma batalha, cada amanhecer uma vitória silenciosa. Enquanto Horus crescia, Ísis o ensinava a sabedoria dos deuses, a justiça dos reis e o poder da verdade. Ela não queria apenas vingar Osíris, queria restaurar o equilíbrio do universo. Horus cresceu e enfrentou Seth. Durante anos, os dois travaram uma guerra divina. E Ísis, com seu coração dividido entre mãe e irmã, muitas vezes interveio com inteligência, truques e encantamentos. Em certos momentos, ela enganava Seth com artimanhas sutis. Em outros, testava Horus para provar se ele era digno do trono. Ísis não era uma deusa de respostas fáceis, era um labirinto de sabedoria. E quando, por fim, Horus triunfou, ela não celebrou como uma guerreira, mas como uma mãe que cumpriu sua missão. Ísis não parou no Egito. Seu culto atravessou fronteiras, cruzou o Mediterrâneo e conquistou o Império Romano. Na Grécia, foi associada a Deméter. Em Roma, era invocada como aquela que tudo vê, a salvadora dos marinheiros, a Senhora dos Céus. Seus templos se ergueram em todas as direções, da Núbia à Bretanha, da Sicília até o coração de Roma. E em todos eles, Ísis era reverenciada como aquela que escuta os pedidos dos desesperados, cura os enfermos e conduz os mortos à luz.
Mas o que tornava Ísis tão poderosa? Com sua astúcia, Ísis criou uma serpente com a própria saliva de Ra, e a criatura o picou com veneno divino. Nem mesmo Ra, criador de tudo, podia se curar. Contorcendo-se em dor, ele suplicou por ajuda. E Ísis o ajudou, mas apenas quando ele revelou seu nome secreto. A partir daquele dia, Ísis se tornou a deusa mais poderosa do Egito. Ísis não é apenas uma personagem da mitologia, ela é um arquétipo, o símbolo da mãe que luta, da mulher que sabe, da maga que renasce das cinzas para transformar o mundo. Seu culto pode ter desaparecido sob as areias do tempo, mas seu nome ecoa até hoje em símbolos, orações ocultas, lendas modernas e até nos sincretismos religiosos do mundo contemporâneo. Dizem que Ísis usa um véu, um manto de segredos que esconde as verdades universais, e que apenas os iniciados, os buscadores, os que não temem mergulhar no desconhecido, conseguem levantá-lo. Então eu pergunto a você, está pronto para levantar o véu de Ísis? Ou continuará preso na ilusão do visível, ignorando o poder que se oculta na sombra? Porque a verdadeira magia não está nos deuses, ela está em quem ousa procurar. Agora que você conheceu a deusa da magia e da maternidade, prepare-se para descobrir os segredos sombrios por trás do deus Falcão e a batalha eterna contra Set, que selou o destino do Egito. Estreia em breve. Ative o sininho, antes que o olho de Horus te veja primeiro.